Bom dia, meus irmãos e amigos. É um privilégio estar com você aqui esta manhã. Gostaria de pedir que você compartilhasse o link do nosso encontro desta manhã. Hoje nós temos um encontro muitíssimo especial, onde nós vamos ter como a mensagem do nosso encontro de hoje o testemunho do nosso querido reverendo Juscelino Araújo. Então, convide as pessoas para ouvir este testemunho de fé, esta história que tanto marcou as nossas vidas. E hoje nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio, pela oportunidade que nós tivemos de conviver com o reverendo Juscelino. Eu tenho certeza que marcou a plantação da Igreja do Alto. Em alguns momentos, quando eu tive a oportunidade de sentar com ele no café da escola, do Colégio Henry Mackenzie, trocar algumas experiências, me sentindo como Timóteo, conversando com Paulo, absorvendo preciosos ensinamentos ali, como foi bom e como eu sou grato a Deus por isso, pela vida do reverendo Juscelino, e sou grato por toda a sua família, por esses amigos e irmãos que estão conosco, a família do Marcelo, a família do Marcos, a dona Dorcas. Que privilégio é ter vocês conosco nesta plantação. Como eu disse por várias vezes, nós estamos juntos, seguindo firme este legado que nós temos, que nos deixou o reverendo Juscelino Araújo. Compartilhe com algumas pessoas, convide para que elas possam escutar dessa história de fé, de como Cristo Jesus alcançou a vida dele, da transformação que Cristo Jesus fez na vida do reverendo Juscelino e como o Senhor, ele ainda continua operando e trabalhando em nós e através de nós. Então compartilhe este link. Mantenha com você também um texto bíblico. E eu gostaria de pedir para você pegar a sua Bíblia, um texto bíblico no celular ou a sua Bíblia impressa e abrir a sua Bíblia na segunda carta de Paulo à igreja em Corinto. 2 Coríntios, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 4, a partir do versículo 7, a palavra do Senhor, ela diz assim: Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabemos que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Este foi um resumo que Paulo escreveu há muitos anos, há milhares de anos atrás, mas que é um resumo da vida do reverendo Juscelino Araújo e conta a história das nossas vidas.
da nossa viva esperança que nós temos em Cristo Jesus, nós vamos tirar um momento de oração, de gratidão ao Senhor, por tudo que Ele tem feito em nossa igreja, por tudo que Ele tem feito através de nós, pela preciosa mensagem de Cristo Jesus vivida pelo reverendo Juscelino Araújo, e que nós continuamos a pregar esta mensagem, alcançando a vida de outras pessoas com essa mesma mensagem, a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. De um momento de oração, vamos agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, agradecer ao Senhor pela vida do reverendo Juscelino Araújo, e que o consolo do Senhor alcance as nossas vidas e que este legado fortaleça a nossa fé, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado, Pai. Obrigado por mais este dia. Obrigado a Deus, porque mais uma vez a sua graça se renova em nossas vidas, as suas misericórdias, Senhor, nos alcança, Pai, dia após dia, ó Deus, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos de tribulações, ó Pai, mesmo em tempos de angústia, nós temos uma viva mensagem em nossos corações, a certeza do Evangelho de Cristo Jesus, a certeza que o nosso Redentor, o nosso Salvador vive, Pai. Esta é a nossa fé. Esta foi a fé do reverendo Juscelino, ó Pai. E que o Senhor seja fortalecendo as nossas vidas, dia após dia, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar ao Senhor. Será tribulação, angústia ou perseguição, fome ou nudez, perigo ou espada. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem tenho eu no céu? A
assim confiarei. Mesmo que a vida se vá escorrendo entre os meus dedos, mesmo assim não temerei. Mesmo que tudo pareça difícil, mesmo assim confiarei, mesmo assim adorarei. Jesus, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro. Jesus, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro. Pois sei que não há outro como tu, pois sei que não há outro como tu, pois sei que é contigo que passarei toda a eternidade, quer na carne ou no espírito, contigo eu viverei. Pois sei que não há outro como tu, pois sei que não há outro como tu, pois sei que é contigo que viverei toda a eternidade, quer na carne ou no espírito, contigo eu viverei. Jesus, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro. Jesus, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro, eu te adoro. Que bom é louvar ao Senhor. Muito obrigado aos nossos irmãos da nossa equipe de louvor da Igreja do Alto. Nós que ainda estamos enfrentando este tempo, precisamos nos proteger, ficar em casa. Cremos que daqui a algum tempo poderemos estar juntos em nosso auditório. Estive lá algumas vezes esta semana. A escola, o Colégio Henry Mackenzie, continuou com as suas obras. Está linda, um espaço maravilhoso, onde também nós poderemos desfrutar em breve de um momento de comunhão. Mas enquanto isso, nós ainda caminhamos juntos, mesmo que pela internet, mesmo que conectados pelo telefone, WhatsApp. Você não está sozinho. Se você tem enfrentado algum momento difícil e deseja compartilhar, sair os nossos canais, entre em contato conosco. Se você tem enfrentado alguma dificuldade, nós estamos aqui, queremos caminhar ao seu lado. Uma palavra que ficou marcada em nossas vidas esta semana foi o Salmo 116, versículo 15, que diz assim: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Preciosa é aos olhos do Senhor. E como foi a preciosa vida do reverendo Juscelino. Quantos ensinamentos que ficou marcado em sua família, nas igrejas por onde ele foi pastor, na Igreja Presbiteriana Central de Patos de Minas, onde ele caminhou também por algum tempo antes de estar aqui conosco na plantação e tanto colaborou aqui conosco. Hoje nós vamos exibir
um testemunho que foi gravado no ano passado da vida do reverendo Juscelino, onde ele, na Igreja Presbiteriana Central de Patos de Minas, compartilhou a sua história. E como é bom ouvir este testemunho, como edifica a minha vida, como fortalece o meu coração. E eu espero que da mesma forma Deus fale com você esta manhã através do testemunho do reverendo Juscelino. Quero agradecer à Igreja Presbiteriana Central de Patos de Minas por nos disponibilizar este testemunho, por autorizar a exibição, também a toda a família. Desfrute deste momento. Abra seu coração. Tenho certeza que a história do reverendo Juscelino, assim como marcou a minha vida, irá marcar a sua vida também, através do Evangelho de Cristo Jesus, que o alcançou, que o transformou e que tem transformado as nossas vidas. Vamos orar mais uma vez, pedindo para que o Senhor console as nossas vidas, os nossos amigos, os familiares do reverendo Juscelino. O nosso abraço. Nós estamos com vocês, nós estamos caminhando junto com vocês neste momento. Sinto o nosso carinho, o carinho da Igreja do Alto. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Pai, pelo privilégio que nós temos de desfrutar deste testemunho, desta história de vida que marcou as nossas vidas e marcou por onde ele esteve em seu ministério pastoral, ó Pai, que tanto nos ensinou, que preciosos ensinamentos, ó Pai, nós temos através da vida do reverendo Juscelino. Que fique, ó Deus, o seu legado, o testemunho da sua fé, que possa continuar a fortalecer gerações e gerações, ó Pai, nos seus familiares, aqui na Igreja do Alto, nas igrejas por onde ele foi pastor, ó Pai, que nós possamos seguir, ó Deus, este caminho de fé, ó Pai, levando, ó Deus, este legado, ó Pai, de levar o Evangelho do Senhor Jesus, ó Pai, de viver para a sua glória e que possamos viver, Pai, para a sua glória, para a sua honra, em nome de Jesus. Amém. Aproveite este momento. Meus queridos, graça e paz. Esse negócio aqui hoje está muito chique, viu? Sabe que é a primeira vez que eu venho à frente da igreja para falar sentado. Vai ser uma dificuldade, mas o reverendo Arlos acha que eu tenho que ficar sentado, né? E ele tem certa razão. Então, meus irmãos, alguns dias atrás, reverendo Arlos me falou: reverendo, o senhor poderia encerrar a nossa mensagem de volta ao Evangelho. Só que ele me fez um pedido interessante. Ele disse: eu não gostaria que o senhor pregasse um sermão técnico, mas falasse da sua própria experiência como testemunho de vida, como exemplo do que o Evangelho é capaz de fazer na vida do pecador. Então a nossa proposta nessa noite é esta: falar um pouquinho da minha história. É claro que não vai ser fácil resumir quase 70 anos de história em 25 minutos, não é fácil, mas vamos tentar. Eu não vou ler nenhum texto por enquanto, já tem um texto preparado para o momento. Eu gostaria de fazer agora uma oração com você. Baixa a sua cabeça mais uma vez. Ó Pai, eu estou aqui, Senhor, pela Tua misericórdia e pela Tua graça. Estou aqui, ó Deus,
simplesmente como instrumento, como servo do Senhor. Quero pedir, ó Pai, que na tua bondade, o Senhor mesmo esteja falando a cada coração que aqui está. Me abençoa, dando-me, ó Pai, condições emocionais e, sobretudo, condições espirituais para falar o que é a vontade do Senhor nesta noite. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, eu fiz um roteiro, está aqui no iPad, mas acho que eu vou largar isso para lá. Tá? Então, falando da minha vida, eu nasci em 1951, numa cidadezinha próximo daqui. Na época era distrito de Monte Carmelo, cidade chama-se Douradoquara. Sou o primogênito de 8 filhos, numa família pobre e sem religião. Até a minha conversão, eu nunca vi, ou nunca tinha visto, nem meu pai e nem minha mãe numa igreja. Qualquer igreja. Não iam. Igreja alguma. Em 1957, meu pai assassinou o jagunço de um fazendeiro. Nós já éramos 3 irmãos. Ele foi para a prisão, pegou 1 ano e 9 meses de cadeia. E a família foi morar numa fazenda de um amigo dele de favor. Foram quase 2 anos de muito sofrimento, de muita luta. Quando ele saiu da prisão, mais ou menos 11 anos depois, vieram mais 5 filhos. E sempre numa dificuldade muito grande. Durante esses 11 anos, eu tive fazendo a conta, puxando a memória hoje, nós mudamos de lugar na zona rural cerca de 10 vezes. Naquela época existia um regime chamado meieiro ou agregado. E assim a nossa família subsistia. Passaram-se esses anos. No início de 1970, aconteceu uma tragédia na nossa família. Minha mãe nos abandonou. Resumindo essa história, um dia ela estava viajando, eu mais o meu pai fomos capinar uma chácara e 9 horas da manhã ele parou, nós paramos na sombra de uma moita de bananeira para ele fazer um pito. Ele fumava esses pitos de palha. E ele não tinha falado uma palavra naquele dia. Com a cara amarrada, eu olhei para ele e disse: "O senhor está com algum problema? O senhor não falou nada hoje." Ele me respondeu, igual eu estou falando com vocês aqui: "Eu vou matar sua mãe hoje."
Aí perguntei por quê. Ele respondeu: ela viajou e estava com outro homem. Chegou esta noite, está na casa da sua avó, que era a mãe dela, e eu não tolero isso. Larguei a enxada, rapidamente fui na casa da minha avó. Chegando lá, ela veio, me abraçou. Mãe é mãe. Aí eu lhe disse: mãe, eu vou falar alguma coisa que está doendo muito, mas eu preciso falar. Ela respondeu: o que foi? A senhora pega a mala da senhora, vai embora agora, porque meu pai disse isso. Ela fez a mala, eu a acompanhei até o ponto de ônibus. Ela tomou o ônibus e foi embora, deixando para trás oito filhos, inclusive uma menina de 2 anos e meio. E eu voltando para casa, já era um rapaz, só que nunca tinha ido na igreja, não sabia que era Deus na vida. Saí pela rua fora chorando. Encontrei um senhor de cor chamado Alcides. Aquele homem era da igreja Congregação Cristã do Brasil. Quando ele me viu chorando, ele perguntou assim: rapaz, o que está acontecendo? Eu lhe respondi: senhor Alcides, se Deus existisse, Ele não deixaria acontecer o que está acontecendo na minha família hoje. Só Alcides simplesmente me disse: Deus existe? E um dia você vai saber disso. Fui embora. Meu pai achou que não podia continuar morando ali em Douradoquara. No meio do ano de 1970, mudamos para Araguari. Lá foi outro período extremamente difícil. Família grande, todos os meninos. Ele nunca admitiu a ideia de deixar um filho ir morar com ninguém. Do jeito dele, ele cuidava de todos. Em Araguari, naquela época, cidade sem serviço, eu mais ele que sustentávamos a casa, mas também sem profissão. Para os irmãos entender a dificuldade que enfrentamos ali, eu mais ele todos os dias
pegávamos um caminhão de boia fria e íamos capinar lavoura de cana na usina próximo ao aeroporto de Uberlândia. Assim é que tratávamos da família. Quando foi final de 71, um dia eu chego em casa à tardezinha, meu pai arrumando a mudança. Ué, o que está acontecendo? Pô, nós vamos mudar amanhã. Vamos mudar como? Ele respondeu: encontrei a sua mãe e o homem hoje na rua. E se eu vê-los mais uma vez, eu mato os dois. No outro dia, nós fomos de Araguari para Paracatu, sem conhecer Paracatu. Um tio dele tinha arrumado uma casa lá e fomos. Em Paracatu, moramos 7 meses. Uma dificuldade terrível, mas terrível mesmo. Aí fomos para Coromandel no final de 72. A vida sem sentido, sem Deus, sem perspectiva. Eu tinha alguns problemas sérios que eu quero falar rapidamente daqui a pouco. Tinha alguns vícios terríveis, mas 73 foi o ano que Deus mudou a minha história e, de certa forma, a história da minha família. Em janeiro de 1973, num domingo escolhido por Deus, nós recebemos na nossa casa a visita de 3 pessoas. Uma era a avó materna da Dorcas, que inclusive era cunhada do meu pai. Só que o marido dela, irmão do meu pai, tinha também matado um em Coromandel, ido embora e deixou ela com 7 filhas mulheres. Aí foi lá em casa nos visitar a avó, uma tia da Dorcas e a Dorcas. Meu pai ficou muito feliz, porque ele ficava muito sozinho. Aí conversaram um pouco naquela tarde e elas despediram para ir embora. Era quase 5 horas da tarde. E eu, por uma questão de educação, só de educação, fui acompanhá-las na saída. E aí comecei a conversar com a Dorcas. Ela tinha 17 anos,
cabelão comprido. E aí, vamos conversando. Quando eu percebi, nós já tínhamos atravessado a cidade. Cidade pequena, paramos e ela disse: é aqui que eu moro. Aí, eu arrumei uma coragem que eu não tinha. Perguntei para ela assim: a gente pode encontrar novamente? Os meninos aí, não sei se o Henrique está aqui, mas eu falei para ele outro dia, falei: meu filho, para arrumar namorada, você tem que ter coragem. Aí perguntei para ela: podemos encontrar novamente? Ela me disse: só se for na igreja, porque eu sou crente. Falei para ela, eu vou na igreja. Vou na igreja. Eu vou em casa tomar banho e nos encontraremos na igreja. Só que Deus faz as coisas de uma forma tão impressionante que eu vou descendo da casa dela para a minha casa, passava na porta da igreja presbiteriana. Quando eu vou passando na porta da igreja, lá até hoje tem a igreja e a casa que o pastor mora ao lado. Quando eu vou passando, um moço tinha uma mureta de frente à casa, moço sentado naquela mureta, que eu olhei para ele, era alguém que a gente tinha sido criado juntos, mas tinha 11 anos que não se encontrávamos. Quando eu olhei para ele, eu falei: uai, o que você está fazendo aqui? Ele falou: eu sou o pastor da igreja, cheguei para cá essa semana e quero te convidar para vir à igreja. Eu falei: rapaz, eu já falei com a moça ali que venho. Então você vem mesmo? Eu falei: venho. Inclusive, esse rapaz, esse pastor que me levou para a igreja, tem parentes aqui. Ele é irmão do Delci. Tio da Luciana, a nossa regente. Fui na igreja naquela noite. Sei de cor até hoje o texto que o rapaz pregou. Depois vou mencionar o texto para vocês. Naquela noite, Deus mudou a minha vida. Para os irmãos terem uma ideia, beber, eu nunca fui muito de beber, não. Mas eu fumava 2 maços de cigarros por dia. O último cigarro que eu fumei chamava-se Albany. Eu era viciado em jogos de azar, baralho e sinuca. Fui campeão de sinuca. Nós temos 2 filhos, todos 2, graças a Deus, firmes na igreja, às vezes em conversa assim, mais descontraída, eu falo para eles: o pai já foi campeão de sinuca. E eles falam assim: grande coisa, né, pai? Eu passava a noite inteirinha numa banca de jogo de baralho, jogando valendo. Saía de manhã para ir trabalhar. Entendo quase tudo de baralho. Truco, buraco, 21, cacheta e daí vai. Para você ter uma ideia, pensa no jogo de truco.
Quem aqui sabe quantas cartas o baralho tem num jogo de truque? Pode levantar a mão. Dá bem, né, reverendo? Ninguém sabe. Olha, já praticamente 50 anos que eu não ponho a mão numa carta. O baralho no jogo de truque tem 4 as, 4 2, 4 3, 4 quatros, ou 4, inclusive o de paus é o zap, a maior carta do baralho no truque. 4 5, 4 6, 4 7, 4 8, 4 9, 4 10, 4 valetes, 4 damas e 4 reis. 52 cartas. Meus queridos, em poucos dias, Deus me libertou de tudo isso. Larguei de fumar, com um cigarro cheio no bolso da camisa, larguei de passar na porta dos locais onde eu jogava, nunca mais pus a mão numa carta de baralho. Deus mudou completamente a minha vida. Começamos a namorar. Foi um outro período difícil, porque a família da Dorcas era toda crente e não acreditava que eu estava na igreja porque tinha convertido. Achava que eu estava na igreja só por causa do namoro. Chegaram a tirá-la da cidade e levaram para a fazenda. Os pais dela moravam na fazenda. Só que a fazenda era apenas 6 quilômetros da cidade. Todo sábado eu estava lá. Namoramos um ano, ficamos noivos, mais 6 meses casamos. Com muita dificuldade financeira, muita dificuldade. E no ano que nós casamos, a igreja de Coromandel foi organizada. Ela era a congregação da Junta de Missões Americana. E no ano que a igreja foi organizada, eu fui eleito presbítero da igreja. Em 1975 veio o primeiro filho. Nós casamos dia 20 de julho de 74. Em outubro de 75 veio o primeiro filho, o Marcelo. Em outubro de 78 veio o segundo filho, o Marcos. E aí veio algo que me incomodava tremendamente, chamado para o ministério. Chamado para o ministério. Mas nós enfrentávamos algumas dificuldades. Dificuldades, por exemplo, com as famílias. A família dela, apesar de crente, não gostava da ideia de ir para o Instituto Bíblico ou para o seminário, porque diz que ia mudar para longe. Era filha mais velha, muito agarrada com a família, ou a família muito agarrada com ela. Minha família não era crente. O dia que eu cheguei para o meu pai, falei para ele, falei, pai, eu vou para o seminário. Você ficou doido, perdeu a cabeça. Então essa foi uma das dificuldades. Outra dificuldade foi a questão de escolaridade. O seminário exigia e exige ainda o segundo grau, e eu não tinha o segundo grau. Aí veio uma experiência incrível na minha vida.
Alguém um dia chegou para mim, sabendo dessa situação, chegou para mim e falou assim: em Patos de Minas tem um negócio chamado supletivo. Se você se esforçar, você vai fazer o 2º grau num ano. Vim aqui, fiz as inscrições na escola Antônio Dias Maciel. Quando eu cheguei lá, falei que queria fazer inscrição para supletivo. A moça perguntou assim: quantas matérias você quer fazer? Falei: quantas são? 9. Quero fazer de todas. De todas? Falei: quero. Aí fiz a inscrição, tinha o dia marcado para vir fazer as provas. Lembro que eu vim, rodoviária era naquela pracinha ali na frente, fiquei hospedado numa pensão de frente à loja Lívia. Edilamar e o Alencar, e o Aparício deve ter conhecido o senhor Alencar, dono da pensão. Vim, fiz as provas, era sábado e domingo. Tinha um rapaz de Lagoa Formosa no curso, eles até colocaram o apelido nele de Trovão. Ele saía, ia conferir o gabarito e acertava tudo. E o meu gabarito com ele não batia de jeito nenhum. E eu naquela apreensão: gente, mas será que não passei em nada? Nada. Aí fui embora, tinha a data marcada para saber o resultado. Vim aqui pegar o resultado. A delegacia de ensino era ali perto da onde era a Via Shopping ali. Cheguei lá, falei: eu quero saber o resultado supletivo. A moça que me atendeu falou: como que é seu nome? E eu, apreensivo, falei assim: Juscelino Alves de Araújo. Aconteceu um negócio com você que ainda não tinha acontecido aqui. Você passou nas 9 matérias. Foi embora. Final de 81, mudamos para Patrocínio. Foi também uma dificuldade tremenda, porque não tínhamos condições financeiras para o sustento, não ganhamos bolsa. Naquela época quase não existia isso. Sabe o que fizemos? Vendemos a casa de morar. Aí as famílias acharam que nós tínhamos perdido a cabeça mesmo. Aí chegamos em Patrocínio, as aulas começariam no dia 2 de março de 82. Naquele dia meu pai faleceu. Mas completei, fomos para lá para fazer um ano, fizemos o curso todo, fomos extremamente abençoados, com muita luta, é claro, mas nunca passamos necessidade. Eu às vezes não gosto de falar muito a respeito dessas experiências, porque tem gente que acha que isso não acontece. Mas entre outros dias, teve um dia que a Dorcas falou para mim assim: não tem nada aqui em casa hoje para fazer almoço. Eu, olha, eu vou para o instituto. Ela fazia faculdade, é outra história, que foi uma grande bênção de Deus. Você vai para a faculdade, geralmente a saída da faculdade a gente encontrava na porta do instituto. Os 2 meninos pequenos ficavam na creche no sábado pela manhã. Falei: eu vou ver o que eu arrumo lá. Cheguei lá, o diretor não estava. Era um americano, ainda é vivo até hoje, chama Olson Pemberton Jr. Ele não estava.
não tive coragem de pedir dinheiro emprestado a mais ninguém. Quando ela retornou para a gente ir para casa, ela falou assim: arrumou alguma coisa? Eu falei: não, mas nós vamos embora. Os meninos já almoçaram na creche e Deus proverá. Chegamos em casa, a casa muito simples, era uma chácara, cercada apenas de arame em volta, que abrimos a porta da sala, entramos, naquela apreensão, que abrimos a porta da cozinha, caiu para dentro uma saca cheia de coisas. Essa saca que vem com adubo, tinha abóbora, tinha couve, tinha cará, tinha... Reverendo Gessé Chagas tinha uma chácara na saída para cá, e tinha um pernambucano que plantava lá muito hortaliça. Ele chegou lá naquele sábado, que pensou assim, Deus pensou se aqueles ribeirinhos podem estar precisando de alguma coisa, e levou essa saca de legumes e verduras e deixou na porta lá de casa. E assim concluímos o curso no IBEL. Vem a questão de seminário. Aí, por ter feito o curso do IBEL, e foi um curso bom, o presbitério me examinou e me aprovou para um curso. Naquela época chamava-se Curso Intensivo de Teologia, que era ministrado pelo Seminário Presbiteriano de Campinas. Aí, eliminando várias matérias que eu havia feito no IBEL, fiz o seminário em 2 anos. 86 e 87, e fui ordenado em janeiro de 88. As igrejas por onde passamos, 1 ano na Igreja Presbiteriana de Ibiá, que foi um ano de transição, 3 anos na Igreja Central de Carmo do Paranaíba, 6 anos na Igreja Central de Patrocínio, 15 anos na 4ª Igreja aqui de Patos, 1 ano na congregação do bairro Alvorada, e está completando 6 anos aqui nessa igreja. E eu sou profundamente agradecido a Deus por essas igrejas. Esta igreja aqui, Deus usou e tem usado. Esta igreja aqui, com muitas pessoas, para abençoar maravilhosamente a nossa vida. Sou grato a Deus por esta igreja. Sou profundamente grato a Deus pela minha família. Amor, 44 anos de casamento. Você sempre foi uma grande bênção na minha vida. Louvo a Deus pelos 2 filhos, as noras e os 5 netos. Em relação ao futuro,
Irmãos, apesar da idade e das limitações, que não são poucas, eu ainda tenho grandes sonhos e grandes projetos. E Deus é incrível. Mas antes de encerrar, eu quero lembrar com vocês o texto bíblico que eu mencionei, que foi usado por Deus para a minha conversão. Abra lá em Romanos 8, os versículos 31 a 39. Romanos capítulo 8, os versículos 31 a 39. Naquele dia que eu entrei na igreja, não sabia o que era Romanos, não entendia nada dessa linguagem. Paulo começa o texto, deixa a Bíblia aberta aí, que os 3 últimos versículos eu gostaria que os irmãos lessem. Mas Paulo começa o texto dizendo assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Essas coisas estão aí no contexto. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem? Esta foi a pergunta decisiva para a minha conversão. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou perigo, ou espada. Às vezes a palavra foge de ordem um pouquinho. Ou nudez, como está escrito: fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Agora, os irmãos aí, os 37, 38 e 39. Ei! Meus queridos, esse texto é o Evangelho de Jesus. E entre tantas verdades que Paulo menciona aí a respeito do Evangelho, eu quero que você leve no seu coração 3 verdades. Primeiro, o poderoso amor de Deus para conosco. Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Ninguém e nada poderá nos separar do amor de Deus. Segunda verdade, a justificação completa de Deus para a nossa vida. É Deus quem nos justifica. Nem eu, nem você, nem qualquer outro pecador poderíamos pensar em quitar a dívida dos nossos pecados. Mas Deus fez isso plenamente através do sacrifício de Jesus e declarou cada um que crê em Jesus justo diante dele mesmo. E por fim, a vitória de Deus. Em todas essas coisas,
Essas coisas são as tentações, o pecado, as tribulações, Satanás, seja o que for, que venha contra a nossa fé. Pelo poder de Deus, somos mais do que vencedores. Aleluia. Glória a Deus. Esta é a hora de falar essas palavras. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Assim, eu quero concluir dizendo a você que Deus olhou para esse pecador e no seu amor me salvou, na sua graça me justificou e no seu poder tem me dado a vitória dia a dia. Que Ele nos abençoe. Amém? Reverendo, você faz o final, por favor. Vamos orar. Vamos ficar em pé. O que é que o Evangelho tem feito na sua vida? Essa é a experiência do pastor Juscelino, mas e a sua, a minha? Qual é a nossa história? O que é que o Evangelho está fazendo na nossa vida, gente? Não é possível que o Evangelho não tem poder para transformar a nossa vida, reverendo. É possível que o Evangelho não tem poder para nos tornar distintos, para que a glória de Cristo seja vista em nós. Não é possível. Esse é o Evangelho que nós cremos. Feche seus olhos, vamos falar com o nosso Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem nos dado a oportunidade de conhecer a gloriosa mensagem do Evangelho. Obrigado porque o poder do Evangelho tem sido manifestado em nossos dias. Somos verdadeiramente cartas vivas que levam a beleza do Evangelho por onde o Senhor nos envia. Hoje, ó Pai, o Senhor nos deu a graça de vermos a glória do Evangelho aplicada sobre a vida do teu servo, pastor Juscelino. Obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos edificou e nos encorajou. É possível sim, ó Deus, que em nosso meio alguém esteja enfrentando tamanhas dificuldades e nessa noite, ó Deus, foi tocado pelo Senhor para dizer: olha, em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Oh Deus querido, que saiamos daqui hoje renovados pelo Senhor, fortalecidos pela Tua graça, amparados pelo Teu poder, para que esse Evangelho seja visto em nossas vidas por onde estivermos e Cristo seja glorificado. Agora, ó queridos e amados irmãos, que o Senhor mesmo estenda sobre a vossa vida da graça maravilhosa do Cordeiro Jesus Cristo. Que o Senhor mesmo estenda sobre a vossa vida do amor extraordinário do Pai e da consolação do Espírito Santo hoje e durante todo o dia da sua peregrinação até o encontro com o Rei da Glória. Amém. Amém. Deus o abençoe em nome de Jesus.